Oi, gente, aqui é o Zé, de novo. Vamos passar agora alguns conceitos fundamentais para que vocês possam entender e resolver os exercícios da semana 4 de Física 2. Eu agradeço pelo suporte que vocês deram durante principalmente essa semana, conseguiu bastante visualizações, o pessoal mandou várias mensagens de apoio e agradecimento, tanto pelo YouTube quanto pelo WhatsApp. Bom, para entender uma onda sonora, que é uma onda longitudinal, a gente parte de alguns conhecimentos que a gente tinha das ondas transversais. Bom, lembrando que as ondas transversais eram ondas que se propagavam na direção X, mas que tinham oscilação no eixo Y. A gente definia uma variação da amplitude, ou um deslocamento na vertical, que era em função da posição, né, em relação a um ponto inicial, e ao tempo. Então a gente descrevia as equações horárias, né, de espaço, velocidade, aceleração, para o elemento que estava oscilando naquela posição, naquele momento, ou ao longo do tempo. O que eu tenho agora numa onda longitudinal é uma propagação na direção X da onda, e a oscilação também acontece no eixo X. Eu vou chamar de S. S vai ser o deslocamento de um pequeno elemento, de uma faixa, né, de um elemento que compõe o meio, e ele vai se deslocar em torno de um ponto de equilíbrio. Então ele lembra bastante a situação de um sistema massa-mola. Agora vocês pegam o sistema massa-mola e jogam para frente. Seria uma onda longitudinal. Então, se eu imaginar um tubo, pelo mesmo momento não importa de que material ou as dimensões, ele é repleto de ar, normalmente, né? A gente pode usar qualquer fluido, ar, água, algum gás qualquer, ou mesmo algum sólido, né? Contanto que ele não tem uma ligação química forte entre suas moléculas, né? Eu posso usar terra, rocha. Então, esse ar, uma vez que ele seja perturbado, ele vai transmitir essa propagação ao longo do eixo longitudinal desse tubo da seguinte maneira. Um elemento que eu vou considerar que é uma pequena faixa, né, da seção desse tubo, composto de ar. Esse elemento vai ser perturbado. Uma vez perturbado, ele vai se deslocar para frente. Conforme ele vai para frente, ele vai empurrando outros elementos que estão na frente dele, criando uma área mais densa. Essa área densa vai tender a se espalhar, empurrando os elementos que estão logo à frente. Então, se observarmos o único elemento, a gente vai perceber que, inicialmente, ele se desloca para frente, né? Inicialmente ele está parado. Após receber uma perturbação, ele vai se deslocar para frente, empurrando os elementos à frente dele, né? Ele vai transmitir esse momento. Ele vai voltar para o ponto de equilíbrio, ocupar uma posição negativa e voltar novamente para a posição de equilíbrio. Então vocês percebam essa oscilação de característica senoidal
desse elemento. Também podemos comparar a definição de velocidade de propagação em relação às ondas transversais. Que eu tinha que a velocidade de propagação era a raiz quadrada de uma força geradora dividido pela densidade linear da corda, o fio que estava transmitindo. Vou trocar de caneta, né? Estava transmitindo a minha onda. Isso é uma onda transversal. Para uma onda longitudinal, a velocidade de propagação poderá ser definida pelo módulo de elasticidade dividido pela densidade do meio. Esses dois, vocês podem perceber que são características do meio onde a onda está se propagando, não da onda propriamente dita. Então, quando uma onda é propagada num determinado meio, não importa a energia inicial, a amplitude dela. O que vai limitar a velocidade serão as características do meio, como a densidade, a temperatura, né, a pressão no momento e outros fatores relacionados ao meio. Então agora a gente já pode passar para as equações horárias de uma onda sonora. O deslocamento daquele elemento que vai e volta, ele pode ser definido por deslocamento máximo vezes o cosseno de kx menos ômega t, mais uma possível defasagem φ. Eu considero cosseno porque num sistema, né, de propagação, o primeiro elemento, eu posso considerar que o primeiro elemento já está à frente, ele já recebeu a perturbação, então o deslocamento dele para o cosseno de múltiplos de 2π, né, 0, 2π, etc., ele vai ser máximo. Assim como ele será negativo para múltiplos de π. Será menos 1 e vai ter um deslocamento negativo. Por conta daquele deslocamento do meu elemento, a pressão local, se vocês lembram, né, tem um conjunto de elementos num espaço razoavelmente apertado, quer dizer que haverá uma variação da pressão local. Eu tenho a pressão externa, né, a pressão do meio, menos uma pressão local. É claro que essa variação de pressão ela pode ser negativa ou positiva. Se eu tenho que ela é positiva, né, quer dizer que eu estou no estágio de compressão, né? Os elementos eles se apertam. Ou ela pode ser negativa, quer dizer que eu tenho uma expansão. É o momento que o deslocamento do meu elemento é negativo. Então a gente pode descrever a variação da pressão como sendo uma variação máxima, porque ela também vai ser senoidal, uma variação máxima vezes o seno de kx menos ômega t mais φ. Então percebam que
como essas funções elas andam juntas, elas acontecem ao mesmo tempo, elas estão defasadas em 90 graus, uma vez que, exceto por usar uma seno e outra cosseno, elas são idênticas, exceto pelo valor da amplitude, que uma vai estar em pressão e outra vai estar no deslocamento físico, né, um deslocamento dimensional. Então, quando o deslocamento for máximo, a variação de pressão vai ser zero, ela vai ser nula. E quando a variação de pressão for máxima, o deslocamento vai ser nulo. Então, a variação de pressão ela também pode ser definida pela derivada parcial do deslocamento em relação a x. Isso será igual a menos número de onda vezes deslocamento máximo vezes seno de kx menos ômega t mais φ. A variação de pressão também pode ser definida pela velocidade de propagação vezes a densidade do meio vezes a frequência angular vezes o deslocamento máximo. Então essa vai ser a variação máxima de pressão. Bom, o ρ ele é característico do meio, que é a densidade do meio. A frequência ela pode ser fornecida ou pode ser calculada através de outros parâmetros. Agora, a velocidade da propagação ela continua sendo definida pela frequência, o comprimento de onda vezes a frequência, ou ainda pela frequência angular, ou ainda, no caso de um gás perfeito, ela poderá ser calculada por essa fórmula: gama vezes RT dividido por M. E aqui eu tenho uma constante, que é muitas vezes fornecida, mas não é a constante de amortecimento do sistema oscilador, vezes a constante dos gases, vezes a temperatura absoluta, esse T não é o período, dividido pela massa molar da substância. Bom, agora a gente já tem boa parte das equações, funções e fórmulas básicas. A gente pode partir para a interferência de duas ondas sonoras. Bom, para entender interferência, eu tenho que supor duas fontes sonoras A e B. Essas fontes estão a uma certa distância uma da outra. Para efeito de cálculo, eu vou considerar que a amplitude, ou melhor dizendo, deslocamento máximo de A é igual ao deslocamento máximo de B. A frequência angular de A é igual à frequência de B. E por consequência,
comprimento de onda também será igual e a frequência também. Como são fontes pontuais, elas irão gerar frentes de ondas esféricas, ou seja, como se fossem cascas. Se eu considerar um ponto exatamente entre A e B, ou seja, vou chamar esse meu ponto de P, se PA for igual a PB, eu sei que quando essas ondas chegarem em P, elas estarão em fase. Certo? Considerando também que, desde o início, né, as fontes A e B, elas estão em fase. Isso são as funções das fontes. Então, se elas estão em fase no início, um ponto no meio, exatamente entre essas duas fontes, ou com a mesma distância, se fosse aqui ou mais para cima, contanto que a distância fosse igual, quando chegasse aqui, haveria uma interferência construtiva entre as ondas. Caso esse não fosse o caso, né, se a distância, aliás, se eu escolhesse um ponto a uma distância diferente, de modo que PA fosse diferente de PB, eu teria que definir o que a gente chama de diferença de percurso, ΔL, que é simplesmente o valor do maior menos o menor. Então PB, neste caso, menos PA. E sabendo a diferença de percurso linear, eu consigo calcular a diferença de fase entre essas ondas, chegando naquele ponto. Então a minha diferença de fase será ΔL dividido pelo comprimento de onda vezes 2π. Então percebam que se ΔL for igual ao comprimento de onda, eu tenho uma diferença de fase de 2π. Ou se não houver nenhuma diferença de percurso, se for um menos outro der igual a zero, tudo isso zera e a diferença de fase será zero, que era o caso inicial, que eu tinha um ponto equidistante de A e B. Bom, como eu posso ter uma interferência construtiva ou destrutiva em P, né, considerando duas fontes sonoras, eu consigo calcular o deslocamento resultante, ou melhor dizendo, a equação do deslocamento da onda resultante em P, que será dada através dessa formulazinha. 2 vezes Sm, amplitude máxima, vezes cosseno de φ sobre 2, vezes o cosseno de
kx menos ômega t mais φ sobre 2. Espero que tenha ficado claro. Esse φ ele tem que ser definido pela diferença de percurso, né? Que é a diferença em fase de quanto uma onda andou mais do que a outra. Bom, a gente já viu, então, interferência. Agora a gente pode estudar a intensidade. A intensidade nada mais é do que a potência da minha fonte dividido pela área. No caso de uma de uma fonte pontual que cria frentes de onda esféricas, a intensidade, ou melhor dizendo, a potência da minha fonte irá se espalhar pela superfície de uma esfera. Será dada por πr ao quadrado. Então percebam que a variação da intensidade em função do raio, né, da esfera, ou da distância entre a esfera e o ponto inicial, né, a fonte, irá cair com o quadrado da distância. A intensidade, ela também pode ser dada pela fórmula meio de ρ v ômega ao quadrado vezes sm ao quadrado. Então a intensidade pode ser dada por meio da densidade vezes a densidade vezes a velocidade de propagação vezes o quadrado da frequência angular vezes o quadrado do deslocamento máximo da onda. Sabendo calcular a intensidade, eu também posso definir o nível sonoro. E percebo que esse nível sonoro ele tem uma aplicação muito prática para a gente. Porque esse cálculo é feito em relação à capacidade humana de ouvir. Então, quando fala nível sonoro, eles falam dessa fórmula, onde eu tenho o nível sonoro beta, é dado por 10 decibels, vezes log da intensidade da sua onda, dividido por uma intensidade de referência. E essa intensidade de referência, I0, é igual a 10 a menos 12 watt por metro quadrado. Que é o limiar inferior, né? É o limite da audição humana. Ou seja, não conseguimos ouvir intensidades de som menores do que essa. Então, se a intensidade da onda, né, que tem a ver com a potência gerada e a distância que eu estou dela, for igual a I0, então esse log vai ser o log de 1, que é 1, vezes 10 decibels, que é considerado, em nível sonoro, o limite inferior humano. Não conseguimos, então, ouvir sons menores do que esse nível.
E para encerrar, a gente vai falar um pouquinho sobre a ressonância. Bom, a ressonância ela tem muito a ver com o que a gente tinha visto lá atrás no sistema oscilador forçado, onde idealmente a frequência do oscilador, da minha fonte, né, era igual à frequência angular natural do meu oscilador. Caso fosse obedecida essa regra, havia uma transferência de energia muito grande entre a fonte e o oscilador, gerando grandes amplitudes. No caso de ondas sonoras, a gente pode ter uma fonte como fonte, uma corda vibrando, né, já no sistema estacionário ou em ressonância. Essa corda irá vibrar o ar em volta. Esse ar em volta, havendo condições, ele irá absorver a energia da corda e propagar na forma de ondas. O interesse disso, que obviamente muita gente já deve ter percebido, é instrumento musical, onde tem vários instrumentos, uma corda vibrando. Essa corda vibra o ar em volta e dependendo da frequência a gente escuta sons baixos ou altos, né, falando de frequência. Ou se a amplitude for alta ou baixa, a gente chama de volume. Uma outra situação que podemos ter é um tubo por onde passa uma onda longitudinal, uma onda sonora, e essa propagação ela entra em ressonância com o meio, gerando frentes de onda. A gente chama isso aqui de essas situações de fontes lineares. Bom, assim como no caso das cordas vibrando, né, a ressonância ela exige que a gente esteja lidando com ondas estacionárias de maneira que a amplitude seja alta, ou seja, vai ter uma grande transferência de energia de um sistema de oscilação para o outro. Então, nesses casos, a gente consegue calcular os modos de oscilação, as frequências e os comprimentos de onda para duas situações. A primeira seria para tubos simétricos, que eles são abertos dos dois lados. Como vocês devem se lembrar, no sistema de ressonância, você pode calcular os comprimentos de onda de acordo com múltiplos do comprimento da corda, só que nesse caso é comprimento do tubo, e de acordo com o modo que a gente está trabalhando. Esse N seria, experimentalmente falando, o número de ventres que teria da oscilação dentro do tubo ou anteriormente da corda. Então, se a gente está trabalhando com o primeiro modo, que é o modo fundamental, eu tenho um nó aqui no centro
e eu tenho essa onda se propagando. Ou seja, primeiro modo, o modo fundamental de um tubo simétrico, desculpem, será dado por lambda igual a 2L.